Ontem eu fiz aqui a estreia mundial de Miguelim, foi um sucesso gigantesco na internet. Gente querendo que eu apresente o Miguelim de novo. Não vou apresentar o Miguelim. Fui falar com o Miguelim hoje, o Miguelim falou: você está achando que eu sou presidente do STJ? Que quer ficar dando entrevista? Ou então que eu sou... Tá achando que eu sou um desses ministros do STF que a toda hora ficam falando? Miguelim falou isso, acredita, Fábio Cuba? Disse, imagina eu sou do tipo discreto, sim. Não posso ficar aparecendo. Eu não quero ser um gato celebridade, né? Low profile, Miguelim, né? Inclusive é contra ministro celebridade. Contra. Esse negócio de ministro ficar dando pinta nas redes, completamente contra. Ministro, membro do Ministério Público, nada. Miguelim é a favor de uma atuação discreta de ministros e gatos. Entende? Então ele vai aparecer aqui só muito raramente. É isso que eu quero dizer, tá? E não adianta Fábio Cuba pedir para eu parar de mandar coisas do Miguelim para a mulher dele, porque a mulher dele fica pressionando para ter gato, que eu não vou parar, porque ela gosta do Miguelim. Pode continuar mandando. A diferença mandando. de certas pessoas que não amolecem o coração, ela gosta, né? É isso aí. Então, recomendo, senhora mulher do Fábio Cuba, precisa ter um gato. É uma delícia ter um gato, né? Ó, e vocês, a gente vai fazendo coisa da quarentena, quer ver? Hoje mesmo, eu colhi... Cadê? Onde eu botei? Colhi uma coisa linda, ó. Isso aqui é um romã que eu colhi da minha sacada, do meu jardim. Ele trincou, sinal que ele está maduro, né? Nosso pé de romã, olha que bonito, né? E nós temos aqui os frutos da terra, para lembrar o nome de um livro do André Gide, Os Frutos da Terra. Momento cultural. André Gide, escritor francês, recomendo, Frutos da Terra. Nós temos os frutos da terra da quarentena. Isso aqui, ó que bonitinho. Eu tô mostrando o tio rei lá do fofo, né? Ó, isso aqui é um pé de pitanga. Olha que lindo. Aqui. Não é bonito? Tá vendo? Cadê? Aqui. Aí. Pé de pitanga. Ó. Não é bonitinho? Que esse aqui foi minha mulher que plantou. E aqui... Ô, Fábio Cuba. Sim. Se bem que isso aqui é mais pro Bob Furuia. Sabe o que é isso, Bob Furuia? Bonsai. Não, a árvore do pecado. Que é Fruto isso? do pecado. Aí você me complica, né? Isso aqui é um pé de é uma macieira. Aí. Macieira. Não é bonitinho? Macieira. Macieira que é citada pelo... Tem uma passagem no Proust, Em Busca do Tempo Perdido, né? Que o Swan está em frente à casa da sua amada, né? E ele se apaixona até pela macieira da casa dela. Olha que bonito. Hein, Fábio Cuba? Não é bacana? Belíssimo. Né? Em Busca do Tempo Perdido, no primeiro volume, isso está no Caminho de Swan, né? Momento cultural. Que foi traduzido no Brasil pelo Mário Quintana, poeta Mário Quintana. E aí o Mário Quintana fez um poeminha, pegando essa situação. Poema lindinho. O Mário Quintana fazia aquelas poesias de circunstância, né? Senhora, vos amo tanto que até por vosso marido me dá um certo quebranto, pois que tem que a gente inclua no mesmo alastrante amor pessoa, animal ou coisa, ou seja lá o que for, só porque os banha o esplendor daquela quem se ama tanto. Não me culpeis, por favor, da chama que ardente abrasa o nome de vossa rua, vossa gente e vossa casa, e vossa linda macieira, que ainda ontem deu flor. Yes! Não é bonito? Nossa, Renato, você está fazendo isso só para mostrar que você é fofo? Não, eu faço isso sempre. Porque a vida não pode ser essa coisa miserável só da política. Aliás, a política não deveria ser miserável. A vida não pode se resumir a esses homens miseráveis, a essas mulheres miseráveis, a esta miséria da vida pública que está tomando conta do Brasil e que precisa mudar, hein? Eu não quero demonizar a política, não, precisa mudar. Precisa fazer a coisa direito, né? Mas a gente não pode também viver só dessa desgraça, né? É preciso, né, construir as nossas coisas. Como diria Voltaire, no Cândido, aliás, é uma fala do Cândido, no livro Cândido, né, ou do otimismo, mais uma dica. Momento cultural. É preciso cultivar nosso jardim.
Cultivar no seu jardim aí o sentido, aliás, na obra é muito importante. Você vai entender, porque sempre que eu falo isso aqui, eu estou falando um pouco por parábolas, né? Tem a ver com o sentido do programa, né? O Cândido é um livro que merece ser lido, porque o Cândido ele foi criado, né, sob a inspiração de um filósofo, Pangloss, que achava que o mundo sempre caminhava para o melhor, né? Ou seja, o mundo estava sempre no melhor possível. Até faz certo sentido. É o melhor possível, né? No sentido de que não há um melhor fora do possível, porquanto impossível, impossível é. Mas também isso pode virar uma espécie de divisa do conformismo, mais babaca. E o livro termina, e o Cândido, que foi criado ali, cercado de todos os cuidados, a partir de um determinado momento a sua vida entra numa desgraça sem fim. Dá tudo errado para ele. Tudo errado. Tudo errado. Né? Mas ele ali, firme no o mundo caminhando para o melhor possível, o mundo melhor possível. E quando finalmente, ali pelo fim do livro, alguém diz que o mundo caminha para o melhor possível, depois de tudo que ele sofreu, ele diz, está bem dito. Mas é preciso cultivar nosso jardim. Ou seja, a gente precisa lutar para melhorar as coisas, né? Para que não se resuma para que não deixar, inclusive, a vida pública, isso eu estou botando a frase em trânsito, não deixar, inclusive, que a vida pública se resuma a um bando de idiotas, de bestas, né? Vamos lutar para melhorar isso. Então, cultivar tanto o nosso jardim, o jardim que está fora da gente, quanto o jardim interno também. Ler, estudar, refletir, pensar na poesia, plantar sua pitangueira, plantar sua macieira, colher a sua romã. Está se oferecendo como exemplo? Eu não, eu faço um monte de coisa que eu não recomendo que as pessoas façam. Isso não quer dizer que eu não saiba o que é bom e o que é certo, né? Então aquela frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, ela não é tão absurda assim, né? Eu posso estar dizendo coisas boas, embora, por exemplo, não acho que as pessoas devam fumar, eu fumo, né? Ah, mas você não acha que deve parar? Acho. Agora, quando você é homem público, você não pode impor disciplinas às pessoas que as coloquem em risco. Você não pode, na sua vida, ser testemunho de uma vida, de um procedimento que na vida pública você tenta, de algum modo, contestar. É preciso ter coerência, né? Que a pessoa escolheu ser homem público. Como escolheu, como é uma escolha, aí tem certas responsabilidades. Nós vamos ver aqui, né? Eu, Reinaldo Azevedo, por exemplo, não sou obrigado a dizer a ninguém qual é o meu estado de saúde. Já se eu governar o Brasil, aí eu sou. Mas eu não governo, né? Uma das razões que eu não quero ser político, eu odiaria ter minha vida privada submetida a escrutínio. Quando se é homem público, né? Sim, com alguma frequência. Claro que é uma reserva de intimidade com a qual não se deve mexer. E, olha, tá vendo? Quanta coisa, né? Esse é um espaço para a gente pensar. Ai, não, eu queria ter um negócio só para ficar xingando as pessoas. Ai, querido, não é aqui, viu? É outra porta. Aqui não. Ah, eu queria um programa em que a gente xingasse sempre as mesmas pessoas. Também não é aqui. Né? Aqui a gente reflete. Aqui a gente pensa. Né? Ah, mas você vive batendo o Bolsonaro. É porque ele vive fazendo coisas que não deve. Mas pode ver, por exemplo, se eu aproveitei o negócio do Sérgio Moro para bater no Bolsonaro. Não. Não, né? Porque o Moro também não está certo. Então, pensar, né? Ter a neutralidade dos fatos, sabendo que se faz jornalismo opinativo neste programa e, portanto, há sim a expressão de uma opinião calcada no fato. Aqui não há nem fake news, nem fake opinion. Falei? Vocês conhecem certamente me ocorreu agora
Vocês conhecem aquela frase que diz assim: fulano calado é um poeta, né? Eu acho até que veio do futebol, não veio não, Fábio Cuba? Muitos já disseram isso, não sei se originalmente sim. Oi? Mas eu não sei se originalmente sim. O Romário já disse isso sobre o Pelé, por exemplo. Sobre o É o que eu Pelé, né? lembro Calado é também. um poeta. Eu nem sei de quem é a origem. Se alguém souber a origem, informa ele. Fulano calado é um poeta. A Regina Duarte, calada, era uma verdadeira poeta. Calada. Reinaldo, não é poetisa? Admite-se esse feminino, mas eu acho ruim, eu prefiro poeta. Né? A Cecília Meirelles, inclusive falando de si mesma, ela dizia, sou poeta. Né? Porque fica parecendo que poetisa vai fazer uma poesia, tem um tipo de poesia que é só feminina. Teria um tipo de poesia masculina e um tipo de poesia feminina. Não, tenha poesia. A grande poesia, não importa quem faça. Então eu prefiro poeta. A Regina Calada, quase uma poeta. Né? Tem algumas personagens, inclusive inesquecíveis na televisão. Agora, quando ela fala, e não é de hoje, né? O mundo se obscurece, né? Aliás, é do Proust também uma passagem que o amante está olhando a amada dormir, né? E aí ela desperta e diz, acordei. Ele fica num estado tão triste, tão melancólico, porque bonito era aquilo, né? A amada em repouso. A hora que ela acorda e diz, acordei, ela entrava no mundo real. E ele estava no alheamento. Né? Agora, é claro que as pessoas devem estar acordadas e falando. Né? Quando a Regina decidiu acordar de suas personagens, acordar de seu trabalho no mundo artístico, aí o mundo se obscureceu. Porque aí, junto com um reacionarismo primitivo, desinformado, né? Apareceram certos traços que eu ousaria dizer que são de caráter. Porque antes que eu seja judicioso sobre qualquer coisa, vamos lá. Eu estava falando há pouco com um grande advogado em quem eu já bati por escrito, critiquei, né? Ele até lembrou de um texto que nem eu lembrava, lá atrás. Também deve ter me criticado em sala de aula, não sei. O fato é que a gente acabou estabelecendo uma relação de conversa muito, muito proveitosa, amigável e simpática. Porque, enfim, eu estou preparado para conviver e não pensamos as mesmas coisas. Em muitos aspectos. Eu estou preparado para conviver com a divergência. Eu não estou preparado para conviver com a canalice. Eu tenho amigos que são de direita, eu tenho amigos que são de esquerda, eu tenho amigos que são de centro, eu tenho amigos que não são nada, não quero esse tipo de clivagem na vida deles. Então eu estou preparado para a divergência. Agora eu não estou preparado para a vigarice, para a canalice, e não estou preparado para gente que defende procedimentos. Imagina, minha gravata não estava aparecendo direito, eu ponho essa gravata linda, uma das mais lindas que eu tenho, nem mostro. Eu não estou preparado para pessoas que defendem procedimentos ou condescendem com procedimentos que agridem o fundamento da civilização e do pacto civilizatório, como eu chamo, contemporâneo. E o pacto civilizatório contemporâneo enseja o reconhecimento da existência do outro. Pressupõe o pluralismo, pressupõe a pluralidade de ideias, pressupõe a convivência entre os contrários.
E sim, em sendo regime democrático, a maioria vence e aplica o seu programa, tendo um outro pressuposto contemporâneo da democracia contemporânea, que é o seu valor negativo, isto é, o regime democrático é aquele que preserva o direito de a minoria ser minoria, que preserva o direito que tem o derrotado de continuar a defender suas ideias. Porque podem ser vencedoras um dia, desde que todas elas amarradas a este pacto civilizatório da tolerância. Não é tão difícil assim de entender. Quando, sob qualquer pretexto, alguém condescende com a tortura, dá de ombros para ela, dá de ombros para a barbárie, aí já está fora do debate civilizado. E aí tem de merecer a devida censura e contestação. Né? Eu, como cristão, até oro por ela. Mas como gente que pertence ao mundo da política no sentido aristotélico, né? De quem lida com questões da polis, do público, aí a censura tem de ser muito dura. A censura, isto é, a reprovação da violência e do discurso da violência. Eu tenho quase vontade de cantar para Regina Duarte uma música do Odair José, que fez muito sucesso, uma época que é: eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você para ficar comigo, não interessa o que... Mas eu não tenho mais vontade de tirar você desse lugar, viu, Regina? Eu acho que você finalmente encontrou o seu lugar. Né? Agora você realmente é um deles. Havia uma certa dúvida se Regina Duarte estava meio doida, era equivocada, era só desinformada. Não. Talvez. Talvez ela seja má. Porque isso existe. A gente precisa parar também de medicalizar tudo, né? Ah, não, é porque a pessoa, se ela tomar o remédio certo, ela fica boa. Não, tem gente que não fica. É má mesmo. Feito um videozinho que tem no YouTube do menino engraçadíssimo, que ele fala: eu vou pegar o lobo mau, vou pegar o lobo mau. Porque ele é... Aí o pai dele fala: mas por quê? Ele tem uns 2 anos. Mas por que nós vamos pegar o lobo mau? Ele fala: porque ele é mau. Aí o pai dele fala: e a gente é o quê? Ele diz: a gente é mau também. Era má. Por que não pode ser má? Insensível, alheia ao sofrimento dos outros. Poderia até ser uma grande artista tendo essas características malditas. Até acontece. Até acontece. Tem um filme maravilhoso chamado Mephisto, do Istvan Szabo. Momento cultural. Feito a partir de um romance do Klaus Mann, que era filho do Thomas Mann, sobre um ator, conta a história de um ator alemão, brilhante, que acabou servindo ao nazismo. Aliás, eu juro que é coincidência, ele está aqui por outras razões, está até aqui na minha mesa, ó, o livro está aqui. Por outras razões está aqui, nem ia falar dele hoje, mas está aqui, né? Porque eu também não fico planejando o que eu vou falar, né? Senão fica chato, deixa de ser uma conversa que eu tenho com você olho no olho. Né? Ou boca no ouvido, né? Sem passar coronavírus. Pode até ser. Não é o caso da Regina, não é uma grande atriz, era ali, atriz média. Mas ela cometeu a burrice de fazer com que sua perversidade moral seja muito mais saliente do que a sua qualidade de atriz. O que é um desastre para qualquer pessoa. Né? Envelhece mal. Um dos meus projetos é envelhecer bem. Eu quero ser mais generoso quanto mais velho eu me tornar.
porque eu vou estar mais sabido. Isso eu aprendi lá com o apóstolo Paulo. Quando a gente é menino e quando a gente é adulto. Quando a gente é menino, fala com o menino. Quando a gente é adulto, como a gente é homem adulto, fala como homem, como adulto. Né? Por isso que o radicalismo é mais próprio da juventude, também um pouco da inexperiência. Agora, envelhecer e se tornar mais intolerante é o que pode acontecer de pior para as pessoas. Pior é envelhecer mal. Por que eu estou falando isso? Vamos lá, vai lá. Vamos falar de Regina Duarte. Vamos lá, Reinaldo. Entrevista à CNN Brasil, entrevista essa que chegou aos assuntos mais comentados das redes sociais. A secretária da Cultura, Regina Duarte, defendeu a ditadura e justificou a tortura. E ela fez isso cantando uma música. De repente é aquela corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Por quê? Que houve tortura, secretária. Bom, mas sempre houve censura, tortura, sempre cultura. houve... Meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes? Meu Deus. Tola, vã, ligeira, autoritária. Está falando de tortura. Porque quando ela evoca a musiquinha, a musiquinha não tem mal nenhum em si, de repente aquela corrente para frente, vamos lá, 90 milhões em ação e não sei o quê. Só que quando ela fala isso, nitidamente ela coloca num contexto, não era tão bom aquilo, a saudade da ditadura. O repórter, né, aponta, o Daniel Adjuta, acho que ele chama, diz, não, secretária... Era ditadura, tinha censura, tinha tortura, mas Deus, ela faz tortura! Sempre houve. Sempre que a gente fala vida, a gente, ao lado está a morte. O que isso quer dizer, maluca? Porque quando você lida com as duas categorias absolutas, vida e morte, e aparentemente ela faz, depois do contexto, ela faria a opção pela vida, mas não é que ela faz a opção pela vida como um valor afirmativo, melhor escolher as coisas da vida que da morte. Não, ela está ignorando os mortos. Isso significa desprestígio absoluto à vida. E subordinação apenas àqueles que sobreviveram, então. Destruição da memória. Aí a Maitê Proença faz uma questão para ela que ela faz questão de não ouvir. Ela não ouve, ela tira o ponto. Reclama com a emissora, não era isso combinado. Eu sei lá o que ela tinha combinado na CNN. Esse é uma entrevista combinada, também não sei como se faz. Eu nunca fiz entrevista combinada com ninguém. Mas eu não estou censurando ninguém. A Daniela Lima teve um comportamento exemplar. Diga-se, que estava na bancada. Parabéns. Parabéns por ter reagido como um jornalista deve reagir. Né? Aí quando a Regina resolve que os... aí ela disse, a Maitê desenterrar uma fala da Maitê, não era uma fala recente, a Maitê estava contestando ela. A Regina Duarte não se manifestou, morreu um monte de gente, um monte de artista, não falou nada, não disse um oi, não disse um lamento, nada. Aí ao escolher suas metáforas, para criticar os jornalistas, ela se sai. Olha o que ela falou. Olha a linguagem que ela escolheu. Tá aí. Põe aí. Ela não quer responder, ela já falou aqui, enquanto a Maitê Proença falava... Vocês estão desenterrando mortos. Vocês estão carregando um cemitério nas costas. Vocês devem estar cansados.
Fiquem leves. Secretária, o país perdeu 615 Dani pessoas Gotino, por Covid-19, dentre eles alguns artistas. Daniel, só um minutinho. Só para eu explicar aqui, secretária, o vídeo enviado pela Maitê Proença foi hoje. Só para deixar claro, nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando uma série de brasileiros, dentre eles alguns dos seus colegas. Daniel Adjuto pode ficar à vontade para encerrar a entrevista. Parabéns a Daniela Lima por ter lembrado que nós não estamos desenterrando mortos, mas enterrando mortos. Vocês estão levando o cemitério nas costas. A senhora viu imagens do cemitério Nossa Senhora Aparecida de Manaus? Desenterrando mortos, a senhora se refere a artistas que morreram recentemente e não mereceram uma vírgula da Secretaria de Cultura? Moraes Moreira, Rubem Fonseca, o Flávio Miliácio, Aldir Blanc. Não mereceram uma linha. Nada. Zero. E sem contar os mortos, pobres, que estão aí. Ô Fábio, baixa para mim daqui a pouco, nós vamos botar... O Olavo de Carvalho abençoa a Regina Duarte. A música ela não merece a música do Daí José, não. Não, tá bom. Tava aqui na mão também. Acha para mim uma que fez muito sucesso na voz do Gil, que chama Pessoa Não é Fácil. Sei, tá. Tá? Acha para mim? Daqui a pouco você põe? É uma homenagem, secretária. A quem? Diante da tortura fala o que a senhora falou, diante da censura fala o que a senhora falou, diante de mais de 600 mortos por dia fala o que a senhora fala, diante das cenas dantescas de pobres sendo enterrados em valas comuns, em caixões empilhados, fala o que a senhora falou, e a senhora diz, eu tinha tanta coisa bacana para falar. Não há nada bacana, não pode ter nada bacana, não haverá nada bacana saído da senhora. A gente tende a achar que a senhora é só uma sonsa, mas a senhora não é. A senhora efetivamente fez a defesa da ditadura, a senhora efetivamente condescendeu com a tortura. Pessoa nefasta, que se afasta pro mal, teu astral que se arrasta tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a alma da besta, essa alma bissexta, essa cara de cão. Reza. Por falar em almas bissextas, uma alma bissexta agora se manifestou. Ele estava pedindo a cabeça da Regina Duarte. Ele e a extrema-direita toda. Agora que a Regina Duarte já defendeu a ditadura, agora que a Regina Duarte já defendeu na prática a tortura, agora que a Regina Duarte já disse que se morre mesmo, que sempre se matou, fazer o quê? Agora que a Regina Duarte disse que os jornalistas precisam ser mais leves e não carregar cemitérios nas costas, aliás, se alguém tem cemitérios nas costas, não são os jornalistas, né? Vai perguntar se o seu chefe tem cemitérios nas costas. Os jornalistas não. Nós estamos fazendo um trabalho de divulgação dos males da doença e recomendando que as pessoas se previnam. Não é mesmo? Aliás, a senhora estava em quarentena, foi para Brasília para esse encontro. Só que muitos pobres da sua idade que moram em um cômodo, 2 cômodos, não podem fazer a devida quarentena. Mas agora sim, agora ela já está protegida. Agora ela foi abençoada. Né? Vamos lá, quem é que fala? Depois dessa entrevista, Reinaldo, o Olavo de Carvalho defendeu a secretária e fez ataques à atriz Maitê Proença. Ele disse o seguinte, aspas, para o Olavo de Carvalho. Escreveu, não é? Maitê, a Regina não tem obrigação nenhuma com uma classe que sempre viveu de dinheiro público. Ela tem para com os milhões de brasileiros que pagam o salário dela e o de toda essa maldita classe de vampiros. Continuou. A Maitê Proença, como aliás todos os esquerdistas, acredita que uma funcionária pública nomeada tem mais deveres para com a classe social da qual emergiu do que para com o povo que paga o seu salário. O que um comunista chama de moral e ética é o que a humanidade normal chama de perversão psicopática.
Bom, quando alguém diz que... Quando o Olavo identifica uma perversão psicopática, é sinal de que as coisas... É bom você saber direito o que é, porque aquilo que o Olavo considera não ser perversão psicopática deve ser um perigo para a saúde mental da humanidade. E aí ele dizia, uma vez escreveu, defendi a Regina, mas agora vi que fiz bobagem, pronto, acabou. Não, agora a Regina está abençoada. E só para encerrar, o general Vilas Boas, que não perdeu... Olha, eu lamento muito, eu já tive uma ótima relação com o general Vilas Boas, tá doente, mas as ideias dele funcionam perfeitamente bem. Escreveu um texto exaltando a Regina Duarte e dizendo que ela foi uma demonstração de humanismo, de grandeza, de perspicácia, inteligência e humildade na entrevista, general. Né? E aí censurou os jornalistas pela deselegância. Qual deselegância? Qual deselegância? Ela simplesmente não quis ter a ideia dela confrontada. É normal numa entrevista você falar, fulano está dizendo isso. Ela não quis ter a ideia confrontada. E aí acusou o jornalismo daquilo que acusou. E ao reagir, a Daniela Lima foi uma profissional exemplar e teve uma reação absolutamente técnica. E, ao fazê-lo, agiu com extrema decência. Né? Houve repercussão, eu vou pedir rapidamente, eu falo o nome das pessoas, vocês me dizem as aspas, para a gente fechar esse bloco e ir para o comercial. Fábio, eu sei que eu estou meio atrasado. Manda ver, mas vai vamos lá. Aliás, vamos dar o item 4 aí, o Bob Furuia, e aí a gente encerra, faz a passagem com gente nefasta, o Fábio Cuba. Vamos lá. Claro, Reinaldo. A classe artística reagiu com muita dureza a essa entrevista da Regina Duarte. O autor de novelas Valcir Carrasco afirmou que dói ver as declarações, aspas. Fiquei chocado quando na entrevista você simplesmente achou normal as mortes e chancelou a tortura. Dói mais e mais vê-la assim. O que aconteceu com você, Regina? Em um longo texto publicado no Instagram da secretária especial, a cantora Anitta disse que Regina deveria estar preparada para ouvir todos os lados. Aspas para Anitta. Se recusar a ouvir uma opinião contrária logo depois de enaltecer os tempos de ditadura, me causa muito medo. O ator Bruno Gagliasso também criticou a atriz. Aspas para ele. Não dá para desculpar a sua falta de diálogo com a categoria, a sua estupidez com jornalistas e ex-colegas de trabalho. O ator Tunico Pereira também reagiu, aspas. Fui assistir a entrevista de Regina Duarte e já pensava comigo que iria ser péssimo. Ela conseguiu me surpreender. Foi muito pior do que eu pensava. Miguel Falabella, Alessandra Negrini, Vera Fischer, Luísa Reis, Mel Lisboa, Débora Bloch e vários outros nomes também se manifestaram, criticando a secretária. Tudo comunista, tudo esquerdista, não é isso? Eu vejo aqui, né? O Miguel Falabella, por exemplo, é um dos maiores produtores do país. Se há alguém que consegue conjugar os valores do capitalismo com os valores da arte, é o Miguel Falabella. Né? Ele é um grande produtor, ele vive fazendo coisas, né? Tornando viável também como operação econômica a cultura, né? Sem depender de ficar se pendurando em incentivo. Mas, claro, toda manifestação de humanismo, né, incomoda. E num dado momento, quando vão colocar Maitê no ar, a Regina, só para encerrar, ela diz que baixaria. Baixaria? A Maitê Proença, baixaria, considerando o meio, que nem conheço a Maitê, mas considerando o meio em que a senhora passou a viver e as pessoas que a estão elogiando, né? Ou então se referindo a Daniela Lima, quem é essa pessoa? Né? Isso não estava combinado. O jornalismo não é uma ação de compadres. Senão não é jornalismo. Não. E não é para agredir ninguém. Aliás, não houve agressão nenhuma, em nenhum momento. Eu vi o vídeo todo na entrevista. Houve só exercício de jornalismo. Tem gente que não está acostumada com isso. Né? Regina Duarte.
eu sempre achei, outro dia eu falei tchau, vai embora e tal. Não há a menor chance de dar certo, né? Não há a menor chance de dar certo. Gente que diz o que a senhora disse num momento como esse, né? Padece, sobretudo, de falta de empatia, não exatamente com os que sofrem, falta de empatia com a condição humana. É algo muito mais grave, é algo muito mais sério. Passagem comercial, Fábio Cuba. Pessoa nefasta, que se afasta pro mal, teu astral que se arrasta tão baixo no chão. Tu, pessoa